Flamengo projeta império de 8 bilhões de dólares até 2027 e empresa internacional chega como patrocinadora do mais querido e você vai saber agora aqui no canal Paparazzo Rubro-Negro também vai acompanhar essa situação toda envolvendo Gabigol, Pedro, essa treta, né, entre torcedores do próprio Flamengo, que uns defendem o Gabigol, outros defendem o Pedro, e o nosso ex-jogador, o Diego Ribas, se meteu na situação e veio a público fazer um apelo e tentar convencer a galera de mudar essa forma de pensar. A gente traz essas e outras informações, também vamos falar de mercado da bola, né, situação aí de Léo Ortiz, agora no canal Paparazzo Rubro-Negro. Roda a vinheta. Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Combo completo, né? Você que está aqui no YouTube, está pela primeira vez ou não é inscrito ainda, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui, né, com os nossos patrocinadores no comentário fixado e lembrando vocês que a rodada está aberta no 6 de 6. Corre lá, faz seu cadastro, ganha 250 mil reais se acertar os 6 palpites, ou se acertar 4, 5 for o que mais acertou, 10 mil reais. Aproveite. Bem, a diretoria do Bragantino, né, se reuniu ontem, tá, com o empresário do Léo Ortiz para tratar da negociação com o Flamengo. Eles foram informados que o Flamengo não desistiu, mas não indicou que vai aumentar a proposta, tá, pelo zagueiro, e o Bragantino não quer também reduzir a proposta, mas eles estão então nessa tentativa. Inclusive o Paulo Pitombeira, que é o empresário do jogador, vai tentar novamente convencer o Flamengo de subir a proposta. O Mauro César Pereira tinha falado mais ou menos sobre isso antes mesmo de acontecer, tá, essa reunião que foi trazida pelo Vene Casagrande. O Mauro falou no bate-pronto da Jovem Pan que o Flamengo só oferece mais se o Bragantino descer um pouco antes, tá? O Flamengo não vai chegar no valor pedido pelo Bragantino. A proposta do Flamengo é de 6 milhões mais metas. Isso aí chegaria a 7,5 milhão de euros, mais ou menos. É a informação que também chegou para mim. O Flamengo, no máximo, chegaria a 8 milhões. O Bragantino, eles não falam isso, não assumem isso, mas eu acredito que seja no máximo 8 milhões de euros. E o Bragantino quer 10. Agora, essa reunião, né, com o Paulo Pitombeira e o fato dele estar convencendo o Flamengo a subir a proposta, pode ser que o Bragantino flexibilize se o Flamengo chegar no valor de 8 milhões de euros. Vamos ver o que acontece. Tinham falado ontem que a novela tinha acabado, que o Bragantino não venderia mais, que o negócio estava encerrado, mas não, tá? Informação do Vene, que teve nova reunião, e do Mauro César Pereira, que o negócio continua acontecendo, mas que está difícil, eles não querem baixar e o Flamengo não quer subir, tá? O negócio está travado. Como também, né, está travado o negócio do Thiago Maia com o Internacional. Completam agora 2 meses que o Thiago Maia não é utilizado pelo Flamengo, né? Ele não acertou ainda a ida para o Internacional e pode aí, inclusive, sofrer uma desvalorização no mercado. Se o Flamengo não vender o jogador mesmo para o Internacional, vai ter que começar a botar o jogador para jogar de novo agora. Com o Igor Jesus jogando fino, Pulgar jogando, se repetir 2023, arrebentando. Aí tem o Alan ali para jogar, tem o De La Cruz, que jogou bem como volante, tem o Gerson, que agora está com problema renal, mas que vai voltar. O Thiago Maia vai jogar como? Né? Só se ele for terceiro reserva ou reserva imediato no time do Brasileirão, quando tiver negócio de time de Copas e time do Brasileirão. Então o Flamengo quer negociar um volante, né? O Flamengo quer negociar um volante até porque o garoto está pedindo passagem, o Igor Jesus, e tem o Ryan Lucas também pedindo passagem na base, tá? Então a questão aí que está dificultando, olha só, o Flamengo ainda não concretizou.
É importante ressaltar que a diretoria decidiu não incluir o jogador na pré-temporada nos Estados Unidos, mesmo sem ter finalizado a negociação, mas o jogador permanece sem ritmo de jogo e com a possibilidade de desvalorização no mercado. É importante falar que é importante ter outro aspecto relevante, é a chance de Thiago Maia continuar no Flamengo. Tá? Eles falando aqui que isso se deve ao fato de que o Lille não aceitou os termos da negociação com o rubro-negro, o que prejudicou a transação. Com isso, o clube da Gávea corre o risco de manter o volante no elenco sem ritmo de jogo e desvalorizado no mercado. Pô, terrível, né, cara? Terrível. Era melhor estar treinando, estar jogando, né? Então a diretoria do Flamengo adotou uma postura semelhante com o Mateuzinho no início desta temporada, e assim como o Thiago Maia, o lateral, não participou da pré-temporada, mas o Mateuzinho acabou realmente transferido para o Corinthians, né? O Flamengo colocou aí o Léo Ortiz como uma das prioridades para essa janela de transferências, e aí o clube ainda iniciou negociações com o Bragantino e agora conta com a vontade então do zagueiro, mas o Bragantino precisa responder. Então a prioridade do Flamengo era essa contratação depois do De La Cruz e do Vinha, é a contratação do Léo Ortiz. Não está pensando nesse momento, antes de realizar essa contratação, em nenhuma outra, e espera então que as coisas se resolvam. E não está preocupado em vender ou não vender. Se o Inter chegar no valor justo e também o Flamengo conseguir resolver lá com o Lille, que está difícil, o Thiago Maia vai para o Internacional. Tá? Mas importante mesmo é que ele está 2 meses sem jogar bola. Uma loucura, né? O Flamengo está liderando aí 6 quesitos entre times da Série A de 2024. Tá? Os times, se a gente contabilizar todos os times da Série A, o Flamengo está liderando 6 quesitos. O Flamengo, cara, é a defesa menos vazada. No Brasil, o Flamengo, tá arrebentando. Quer ver? Vou pegar aqui para vocês. Olha só. O Flamengo é a equipe com menos derrotas na Série A. Ainda não foi derrotada em 2024. O Flamengo também se destaca por ter a melhor solidez defensiva, sofrendo apenas 1 gol até o momento, e nem foi com o Tite. O Flamengo também se sobressai em outras áreas, como em comparação com os demais times da Série A. Ele tem o maior número de partidas sem sofrer gols, 8 jogos. Também lidera em minutos consecutivos sem ser vazado, 680. Cara, são muitas situações, líder em diversos aspectos aí na temporada, né? A gente vê o Flamengo aí arrebentando, né? O Flamengo que praticamente zerou gol sofrido, né? Não toma gol. O Flamengo é o melhor ataque também, né? Do Campeonato Carioca, e tá liderando muita coisa aí com relação aos times da Série A, né? O melhor. Tem uma outra questão também, um outro tópico. O Flamengo é a equipe com o melhor aproveitamento também, acima dos 70%, né? Entre as equipes de Série A do Brasil. Então o Flamengo tá aí arrebentando. Que momento, né? Mas é carioca, é estadual. Mas é o que tem hoje, é o que está rolando. Por exemplo, o Tite já está superando a campanha do Jorge Jesus. Se ganhar do Fluminense, então, fica, né, na casa dos 80% de aproveitamento, passa até, acho que chega perto do Renato Gaúcho. Renato Gaúcho teve uma época que estava com 83% de aproveitamento, né? E a gente tem aí o Tite conseguindo chegar perto desse aproveitamento aí também, passando outros treinadores. E, cara, é um aproveitamento top, hein? Um aproveitamento top. Flamengo aí crescendo com esse, não só com esse aproveitamento, mas crescendo a finalização, melhorando, colocando o pé na forma. O time do Flamengo vem aí forte na temporada 2024. O Tite está cogitando aí, né, utilizar o De La Cruz como volante no Flamengo. E aí quem sairia seria o Gerson, né? Ele falou, acho importante a gente trazer aqui, é uma das opções. No entanto, também buscamos evitar padrões previsíveis na equipe e explorar outras alternativas, como vimos com o quarteto no meio. De La Cruz teve uma atuação destacada, mostrando grande capacidade de articulação. Tá? Então o Tite deixando claro que gostou, mas ele não quer ser previsível para os adversários. Tá? Mas, cara, realmente o Flamengo com o De La Cruz no lugar do Gerson, nada contra o Gerson, a gente não precisa, volto a dizer, depreciar um jogador para elogiar o outro, mas o De La Cruz entrou e arrebentou
totalmente diferenciado e casou perfeito ali o meio-campo do Flamengo com a Arrascaeta, com o Luiz Araújo, né, com o Igor Jesus. Olha, ficou uma coisa de louco, não dá vontade nem de mudar mais, dá vontade de deixar desse jeito. Não sei se vocês pensam a mesma coisa. O Flamengo também tem o melhor início defensivo da história, com apenas um gol sofrido em todos esses jogos do início aí do Carioca. O Flamengo sofreu um gol também pro Philadelphia Union lá na... Não, foi pro Orlando City, né? O jogo foi 1-1. O Flamengo venceu o Philadelphia Union e empatou com o Orlando City em 1-1. Agora, fora isso, cara, a gente tem só um gol que não foi nem do Tite, né? Foi do Mário Jorge, no início do Carioca com o Nova Iguaçu. Então o Flamengo tá bem demais, quebrando aí recordes, né? E pra vocês terem noção, o Flamengo possui aproveitamento aí de 77,8%, né? E o Flamengo marcou 18, sofreu apenas um, né? Resultando num saldo de 17 gols. O Flamengo venceu 6 e empatou 3 jogos, né? Permanecendo assim invicto no ano. Parabéns aí, né? O início fantástico, apesar do futebol ainda poder melhorar um pouco, melhorar também a questão da finalização. Tem muito a melhorar o Flamengo, mas vem numa crescente, vem numa batida muito interessante. E o Diego Ribas, hein? A postagem do nosso ex-jogador, o Diego Ribas, viralizou, cara. Passando aí dos 3 milhões de views, né? Agora eu gravando aqui na madrugada, o nosso vídeo sempre da manhã, eu sempre gravo essa hora da madrugada, eu acabo de gravar, edito, já programo, né? Então a gente faz sempre esse vídeo aqui já na manhã, né? Bem madrugada mesmo, do novo dia. E, cara, o vídeo viralizou, o Diego defendendo, né, a questão do Pedro, da vaia e tudo mais, e falou coisas assim muito interessantes, porque antes até de mostrar para vocês, nós erramos. Tem horas que eu exagero, tem horas que eu extrapolo. Você também, e todos que assistem aqui, né? Nós somos seres humanos, nós erramos, nós temos sentimentos ruins às vezes, todos. Alguns tentam controlar, eu tento controlar os meus sentimentos ruins, mas todos temos sentimentos ruins. E a humanidade segue um caminho de ódio muito perigoso, muito perigoso. E o Diego fala sobre isso. Ele aproveita a situação do Pedro para falar sobre isso. Não é porque a gente gosta de um que a gente tem que atacar o outro. Para elogiar um, não precisa depreciar o outro, né? Tudo acho que vai em torno disso que o Diego falou. Vamos ouvir aqui. Gabigol ou Pedro? Essa situação me fez refletir muito sobre o que como sociedade. Pedro é substituído mais uma vez, parte da torcida vai a ele, uma situação muito desconfortável para ele e para o Gabi, dois garotos que eu adoro, respeito muito, mas no futebol nós queremos vencer a concorrência, não destruir o concorrente, porque se fizermos isso, estamos destruindo a nós mesmos. Mas no futebol vale tudo, tem muita malandragem. Sim, você pode escolher vencer a sua concorrência do jeito que você quiser, ferindo éticas e valores, mas aí você vence a concorrência e perde o respeito. Esse é um preço muito alto para se pagar e que na maioria das vezes os atletas não escolhem esse caminho. Mas a minha reflexão aqui é o seguinte: será que para elogiar um nós precisamos criticar o outro? Será que para enaltecer um nós precisamos difamar o outro? Para amar um temos que odiar o outro? Eu não quero saber o time que você torce, a sua religião, o seu partido político. Eu quero te dizer o seguinte: que se para justificar as suas escolhas você precisa humilhar as pessoas, difamar as pessoas, então o que você tem não é convicção, é dúvida. O que você sente não é amor, é ódio, orgulho. E esse definitivamente não é o caminho para um mundo melhor. Então, independente daquilo que você escolheu, siga teu caminho, tome as suas decisões, mas sem machucar, ferir, desrespeitar nesse caminho. Só assim as coisas realmente farão sentido. Valeu. Prefere Gabigol ou Pedro? Eu prefiro os dois. Eu quero os dois jogando no Flamengo. Os dois são decisivos, os dois são predestinados. Os dois jogam muito, independente da fase que cada um tem. Os dois perdem pênalti, né? Os dois fazem pênalti também. Cara, eu vou falar pra vocês. Eu tô percebendo muito isso, esse ódio, assim, que você precisa destruir o outro
para elogiar um lado, né? Se destrói um lado para elogiar o outro. É um problema muito sério, uma coisa que tem acontecido e eu espero de verdade que a humanidade aprenda a crescer, a evoluir. E o Diego está certíssimo, né? Teve alguns comentários aqui no YouTube que eu gostaria de ler. A vaia ao Pedro não foi uma sinalização de preferência ao Gabigol. Quem pensa assim não conhece a torcida do Flamengo. As vaias foram um aviso momentâneo de insatisfação. A torcida do Flamengo é assim. O Pedro perdeu inúmeros gols, foi fominha e perdeu um pênalti de forma bizonha. Foi um puxão de orelha da torcida. A torcida sabe que o Pedro está em melhor fase, acha justa a titularidade do Pedro e vê o Pedro como um excelente jogador. Mas para a torcida, isso não dá direito do Pedro de se julgar acima do bem e do mal. Isso é um torcedor, tá? O Silvio Braz, falando aí, não deve ser parente do Marcos Braz, mas tem o mesmo sobrenome. Agora, gente, eu vou falar para vocês, eu já vou pelo outro caminho, vou pelo caminho do que o Diego falou. Eu acho que tá havendo essa coisa muito do ódio, que você, se não é o teu preferido, você hostiliza. Olha, o Fábio Luiz Fabinho, ele bota o seguinte: Gabi e Pedro são bons jogadores. Temos que apoiar todos os jogadores. Esses tipos de pessoas que causam essas coisas não podem ser chamados de flamenguistas, irmãos. Somos mais que uma equipe, somos uma família. Vamos apoiar os nossos jogadores nos momentos bons e ruins também. Olha só. Aí, o Fábio, eu discordo de você. Apoiar no momento... não, realmente, precisa de o Flamengo perde uma final, mas lutou, né? Teve muita luta, se entregou, beleza. Mas tem certas situações que você precisa dar um puxão de orelha. Como o outro torcedor falou aqui, um puxão de orelha no Pedro. Né? Você faz aquilo para dar um puxão de orelha, tá? Mas eu acho que ontem, no caso do que aconteceu, até pela semana que o Pedro teve também, que foi assaltado, eu acho que houve aí um exagero. O Allan Kardec fala o seguinte: o futebol é momento, hoje Pedro é titular, assim como o De La Cruz no lugar do Gerson, o time ficou mais leve e rápido na transição e pouco tempo para recuperar a bola. Ontem isso foi nítido. Então ele falando do que futebol é momento. O Felipe Matos fala o seguinte: parece que tem algo por trás dessa onda de querer rachar o time com isso de Pedro e Gabriel. A torcida vive de ondas de opiniões diferentes. Uma hora a torcida pede renovação do elenco, outra hora pede para vender, não, ele fala renovar, mas deve ser para mudar, para reformular e colocar o Gabriel para jogar, e a outra hora quer que vá embora. Se decidam. O Felipe, eu acho que pode ter sim alguns movimentos como esse, mas eu acho que a reformulação foi uma ideia quase que geral, todo mundo queria. E as situações recentes aí que aconteceram com o Gabigol, acaba que tem muitos torcedores que ficam chateados e acabam dando a opinião deles, mas nada que não permita, né, o caso dele ser aí renovado com o Flamengo. Passar para vocês aqui essa situação do patrocinador novo que chega no Flamengo aí, cara, para o futebol feminino, mas que é emblemático, né? Chegou a hora da gente falar da situação dos 8 bilhões de dólares que o Flamengo pode fazer, planeja, projeta fazer até 2027, né? A gente está falando de 40 bilhões de reais. Será possível? É muito dinheiro. Será que tem condição de ser verdade isso? Olha, o Flamengo contratou uma empresa aí para fazer a sua história gerar dinheiro. O Flamengo projeta aí arrecadar então esses 8 bilhões de dólares até 2027, explorando a gestão de ativos digitais, né? Uma tendência aí crescente nos clubes europeus. A empresa Iapoli está encarregada de administrar mais de 520 mil documentos, imagens e vídeos que compõem a rica história rubro-negra. Essa iniciativa visa não apenas preservar o passado do clube, mas também monetizá-lo online. Segundo a Iapoli, 1% dos ativos no acervo flamenguista representa aproximadamente 9,8 milhões de reais, tá? 1%.
O plano inclui a automação do acervo e a venda dos ativos em plataformas especializadas como Get Images, Shutterstock e sites de streaming. A Sports Value destaca que o Barcelona obteve sucesso ao criar uma divisão multimídia focando em streaming, fotos e vídeos, enquanto os NFTs e colecionáveis são gerenciados por outra empresa. Tá? Então, a empresa que o Flamengo aí contratou, prevendo aí, só com esses ativos digitais aí, cara, 40 bilhões de reais até 2027, 8 bilhões de euros. É muito dinheiro, cara. Isso aí não cabe nem na calculadora. É muito dinheiro. É gigantesco isso aí. É gigantesco isso aí. É assustador. É matéria, cara, tá na Folha de São Paulo. Tá na Folha de São Paulo. Saiu ontem à noite na Folha de São Paulo. É real. Assim como a questão da Bayer, né? Essa patrocinadora aí internacional, essa empresa internacional renomada, né? Que chega como patrocínio ao time do futebol feminino do Flamengo, né? Uma total conexão que a própria gerente de relações lá, a Ana Isabel Santos, da Bayer Brasil, ela fala que o patrocínio do ao futebol feminino do Flamengo tem total conexão com os nossos valores, em especial pela promoção a equidade no esporte, né? O futebol é uma paixão nacional onde todos precisam ter o mesmo espaço e visibilidade. Então eles chegam aí para patrocinar o futebol feminino do Flamengo, a Bayer, rapaz. Bayer que é gigantesca, né? Do ramo farmacêutico. Então o Flamengo aí com essas duas notícias grandes, né? Uma da questão do digital, né? Do Flamengo podendo contratando a empresa para cuidar desse acervo digital que vai gerar bilhões ao Flamengo, e a outra, a chegada da Bayer, primeiramente no futebol feminino, tá? Ela primeiro chega ao Flamengo no futebol feminino, mas nada impede que a Bayer chegue também, né, para o futebol masculino profissional. O Arrascaeta elogiou a atuação do De La Cruz no jogo do Flamengo. Ele falou o seguinte, olha só, vamos pegar aqui. Nicolás De La Cruz foi fundamental para a equipe, afirmou o Arrascaeta, né? E ele ainda mandou um sonoro, ele jogou para C, né? Então, cara, eu sinceramente fiquei muito feliz que a gente teve os 4 uruguaios jogando demais no mesmo jogo. Os 4 uruguaios arrebentaram. O Varela foi bem demais, o Vinha foi sensacional, entrou muito bem no jogo, participou de várias jogadas, deu possibilidade para receber bola, cruzar, linha de fundo, o cara tentou roubar a bola, roubou a bola, na verdade. Foi bem demais. O Arrascaeta e o De La Cruz arrebentaram, os dois combinaram super bem, super entrosados, o De La Cruz jogando de volante. Jogou demais, então os uruguaios do Flamengo tão que tão e prometem para o ano de 2024. Eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera!